que para começar a criar um e-book em qualquer formato, mesmo quando a gente faz no PDF, nós precisamos preparar o nosso texto. O meu texto aqui já está dividido em capítulos. Eu já fiz o texto, já coloquei as imagens, já coloquei os elementos de interatividade que eu quero. Então, aqui é que entra realmente o que o formato EPUB pode acrescentar para nós, em termos de interatividade, em termos de enriquecimento do nosso texto. Por exemplo, nesse capítulo, esse é um livro que eu falo um pouco sobre, eu começo a falar um pouco sobre a capoeira, passo alguns dados sobre como é esse esporte, essa luta, essa dança. Fala um pouco sobre as origens, fale sobre o reconhecimento da capoeira como um patrimônio histórico atualmente. Aqui um pouco sobre as origens. Só que nesse texto, vocês veem aqui onde está escrito que iframe é porque eu coloquei elementos de interatividade. E aí eu começo a responder a pergunta, o que é um EPUB? O EPUB, ele é um herdeiro, ele é um formato de livro que ele é herdado das páginas de internet. Então, o que eu fiz aqui foi, ele estava em modo texto, agora eu coloquei para mostrar o código. Vocês veem que os meus textos, eles estão aqui no meio do código. Eu posso fazer o meu livro todo em forma de texto. E utilizando o recurso de arrastar, copiar, colar imagens ou inserir os elementos de interatividade. Então, o programa ele me dá a possibilidade de o tempo todo visualizar como vai ficar o meu livro depois que eu transformá-lo em um EPUB. Vamos ver isso. Como eu estou trabalhando no computador, ele me dá essa visualização aqui completa, mas eu posso simular, por exemplo, como uma pessoa que está utilizando um celular vai enxergar o meu texto, como que ela vai ver os elementos de interatividade, como que vai ficar o meu texto em um celular. Posso girar aqui o aparelho. Então, o texto ele continua funcionando normalmente, como se estivesse no computador, só que aqui eu vou ter a visão de uma pessoa que está usando o celular para ler. E aqui onde estava escrito iframe é onde eu coloquei os elementos de interatividade. Deixa eu mudar aqui o aparelho para ficar uma visualização melhor. Vou ver num tablet. Então, esse é um texto, é um anagrama em que eu preciso reordenar as letras para descobrir as palavras. Então, eu tenho aqui 20 possibilidades de palavras relacionadas à capoeira em que eu vou resolvendo esse anagrama. Então, em cada página, eu tenho um elemento de interatividade diferente. Aqui é a primeira página, eu tenho esse elemento de interatividade, que é o anagrama. Minha internet está um pouco lenta, meu computador está cheio de coisa, então ele demora um pouco a carregar. Aqui é um outro jogo em que eu preciso arrastar aqui os nomes. E todos eles, esses exercícios, eles vão sendo corrigidos automaticamente. Aqui já é um caça-palavras. Aqui você tem a possibilidade de criar um mapa mental. E esse aqui é um jogo de associação, tipo um jogo de memória.
E aqui eu tenho o quê? Os toques da capoeira com os sons que caracterizam cada um desses toques. Da mesma forma, na próxima página eu tenho aqui a ilustração de alguns golpes da capoeira. Eu vou retornar ainda esse trabalho, eu preciso fazer mais animações. Para mim, professora, essa aqui é o diferencial que o EPUB ele traz. Então, para poder fazer com que isso efetivamente se transforme em um livro digital, eu preciso de um programa para exportar isso aqui nos formatos. Eu posso exportar ele no EPUB, que ele é lido pela maioria dos softwares. Nós temos esse formato aqui, que ele é específico da Amazon. E nós temos o PDF e o Word. Nós também podemos fazer exportação em PDF ou Word, só que todos aqueles elementos de interatividade que nós tínhamos, eles vão ser perdidos. Eu posso exportar como aplicação de web, para que isso fique disponível no meu site. Eu posso exportar como uma aplicação de ambiente de trabalho, que é o que eu normalmente faço, que é o que eu coloco lá no grupo do Telegram. Por que isso? Porque essa aplicação ela não precisa de um leitor de EPUB. Você clica e instala como se fosse um programa e não precisa instalar nada para leitura. Só que nesse caso ele só vai funcionar no computador. Para funcionar no celular, eu preciso exportar nesse formato aqui, de aplicativo móvel. É lógico que se o aluno só tem o celular para poder ler, para poder assistir, ele vai assistir no celular. Mas vocês veem que uma tela um pouco maior, se for um tablet, se for um notebook, a questão de você aproveitar os elementos de interatividade, isso fica bem melhor.